Existe toda uma crescente sobre o assunto jogos longos são chatos. Ou precisa ser tão longo esse jogo aqui, mas tem coisas que envolvem o jogo ser longo pra deixar eles mais legais, e tem jogos que são longos e são só chatos mesmo. A ideia desse vídeo partiu de alguns canais grandes que eu acompanho, como o canal do próprio David Jones, Gameplay RJ, que falou sobre o assunto, e eu senti vontade de dar meus 10 centavinhos aqui sobre toda essa situação, que inclusive é um assunto bem relevante na indústria, né, que cada vez mais vem fazendo jogos que não atendem tão bem assim as expectativas do público, mas não se esquece, faz o combo antes, se inscreve, deixa like, hypa o vídeo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora bora pro vídeo que eu quero trocar essa ideia com vocês e vamos lá. A primeira pergunta que foi feita entre as pessoas que estão tocando nesse assunto é: você tem 100 horas pra gastar num jogo? E essa pergunta foi feita pelo canal Jogatina Maneira, que o cara faz vídeos muito bons e bem editados. É bem legal o canal dele, recomendo ir lá. E, inclusive, eu tenho um amigo, tá aqui, gravando junto comigo, o Alberto. Alguns de vocês devem conhecer o Alberto. Dá oi, Alberto. Oi. E tipo, ele hoje é CLT e ele não tem 100 horas pra gastar num jogo assim, tipo, sentar na frente de uma TV com um videogame e gastar 100 horas num jogo qualquer. E tipo, isso independe se o jogo é muito bom ou ruim, sabe? Ele simplesmente não tem como, até porque o cara acorda de 6, 7 da manhã, vai trabalhar, passa o dia inteiro trabalhando, às vezes tem 1 ou 2 horas de almoço, dependendo aí do acordo com o patrão, e volta de 18, 19 horas. Aí ele vai fazer o quê? Vai tentar viver a vida fora das telas, né? Afinal, muitas vezes a pessoa já trabalha num PC, ela vai pra casa no PC, tá ligado? E pior que comprar um PC é o sonho de uma galera, mano, que tá aí. E eu fico me perguntando, né? Caraca, você tem, sei lá, mano, 2 horas livres por dia sem interagir com pessoas. Você precisa dessas 2 horas sem interagir com pessoas, sem, sei lá, sair pra comer alguma coisa ou sem fazer nada, assim. Você tem que ter 2 horas pra em 50 dias você conseguir zerar um jogo que dura 100 horas. Isso é uma preocupação real, sabe? E cada vez mais jogos estão saindo com esse tempo exagerado de gameplay. Mas será que realmente é esse o problema? Eu gostaria de dar um ponto de vista aqui que diz respeito ao foco que a gente dá em determinados títulos que, na verdade, não são pra gente, sabe? Primeiro de tudo, se você gosta de um bom RPG, você vai aproveitar aquele RPG pelo tempo que for, afinal, a gente sempre fez isso, vamos ser sinceros. Quando a gente jogava lá um Final Fantasy, ele tinha bastante tempo de gameplay. Quando a gente jogava um Warcraft da vida, ele tinha bastante tempo de gameplay. E a gente não tava nem aí, mas talvez fosse porque a gente tinha tempo infinito pra jogar videogame, e depois de adulto a gente não tem tanto tempo livre assim. E tipo, a gente vê que jogos têm tempos variados. Assim, a gente tem aí Cyberpunk, que tem X horas, sei lá, mais de 100 horas muito provavelmente. A gente tem aí o que eu joguei mais recentemente, Stellar Blade, né? Um dos que eu joguei mais recentemente. E ele tem aí suas 30 horas de gameplay pra quem vai aproveitar um pouco mais o game. Aí você tem o fator replay, tem o fator de você fazer um boss rush ali. E tem jogos lançando que, mano, tem 7 horas, 8 horas de gameplay, como o Metroid Dread, Metroid Prime, que saiu recentemente pra Nintendo Switch. E esses games por si só não tem um tempo de gameplay tão elevado assim, sabe? Geralmente os roguelikes têm muito menos tempo de gameplay e o fator replay é o que faz ele ser mais legal. E aí você é muito fácil encontrar pessoas com 60 horas, 80 horas do jogo, mesmo ele tendo uma run bem curta, por assim dizer. Isso vale também para Metroidvanias, que a galera costuma querer fazer 100% dos jogos, explorar 100% do mapa e tudo mais. Então é desse ponto que sai o meu ponto de vista. Será que os jogos estão muito longos ou você tá investindo o seu tempo ou investindo sua atenção nos jogos que não são para você? E pior, será que o jogo não tá longo? Na verdade o jogo é ruim mesmo? Porque vamos ser sinceros, se o jogo tiver 30 horas e for ruim, mano, não importa se ele fosse ter 5 ou 10 horas ou 100 horas, ele ia ser ruim pelo tempo que for, sabe? E vamos ser sinceros que tem muito jogo assim, tem muito jogo que fica só se estendendo aí e você fica fazendo como o próprio cara do canal Jogatina Maneira falou. Ele disse que tem jogo que ele repete tanto a mesma coisa dentro do jogo pra ele ter mais tempo, que é simplesmente chato, porque ao invés de ter várias coisas diferentes pra fazer, ele tem só a mesma coisa
coisa repetida diversas vezes dentro do jogo para poder gerar mais tempo. E isso é importante. Muita gente acha que tempo de gameplay é o que vai fazer o custo do jogo, quando na verdade são várias outras coisas que fazem isso aumentar ou diminuir, sabe? Um custo de jogo. Vamos dar um exemplo na Nintendo. A Nintendo, ela tem as suas equipes específicas dentro da empresa para fazer jogos que também são específicos. Por exemplo, Zelda Breath of the Wild ou um Zelda Tears of the Kingdom, eles têm a equipe pronta para fazer aquele jogo. Super Mario, eles têm a equipe pronta para fazer aquele jogo. O último Mario 2D foi o Super Mario Bros. U, e ele foi portado com extras pro Nintendo Switch. Nesse caso aí, as empresas que fazem Mario 2D ficaram sem fazer nada por um tempão, e aí eles fizeram Super Mario Bros. Wonder, que saiu agora em 2023. 2024, eu não lembro mais, não sei mais que dia é hoje. Que dia é hoje? Sei não também. Ele falando 17, 18, sem saber que dia é porque é de madrugada, né? Enfim. E aí, a Nintendo não tá nem aí o tempo que os caras demoram pra fazer o jogo. Eles só querem que eles façam o melhor jogo que eles podem fazer, e quando eles disserem que o jogo tá pronto é pra entregar. E aí o jogo tem um custo que você não sabe dizer, igual a Sony faz, que ela libera o valor do jogo. A Nintendo não libera esse custo, mas uma equipe pronta pra fazer um jogo, que tá fazendo um jogo há 10 anos, não tem como ser um jogo barato. Ele pode ter um custo reduzido no geral com relação a tecnologias do jogo. Por exemplo, não é o ideal da Nintendo fazer um jogo fotorrealista, mas, tipo, não dá pra dizer que não é bem feito e que não é perfeito tecnicamente um jogo da Nintendo. E aí você se pergunta, será que um Super Mario Bros. Wonder vale R$350 ou $60? E eu vou responder com muita calma que, na verdade, nenhum jogo vale esse valor todo, aqui pra gente pelo menos. R$350 é muito alto para um jogo, mas se for comparar com todos os jogos que são lançados, assim, todos eles numa balança, se um God of War vale R$350, Super Mario Bros. Wonder não tem nenhum motivo, nenhum descrédito de custar esse valor. E aí a gente tem os extremos. Super Mario Bros. Wonder não tem uma duração extrema, nem tem muito tempo de gameplay para você zerar ele, mas ele tem um fator replay muito forte. Você vai querer passar das fases com todos os itens, sei lá, escondidos, encontrados, sabe? Você vai querer fazer 100% de cada fase. E eu acho que isso é natural. E, inclusive, isso é o que faz a dificuldade do jogo pra quem é mais jovem, pra quem é mais velho. É legal essa parte aí. Mas voltando pra duração dos jogos. Na minha opinião, na minha humilde opinião, os jogos não estão ficando só mais longos. Às vezes eles estão ficando piorzinho. E isso é o que talvez faça essa sensação de que os jogos estão longos ficar ainda pior. Porque eu duvido muito que, se o jogo fosse longo e tudo que ele se propõe a fazer for bom pra caramba, eu duvido que você vai perceber. Você pode passar os 50 dias jogando suas 2 horinhas por dia tranquilamente, que você não vai sentir esse tempo passando, e você vai se orgulhar de ter lá, sem você nem ter percebido, 80 horas de gameplay. Inclusive aconteceu comigo com Zenless Zone Zero. Eu tô com 180 horas de ZZZ em 2024 e eu não vi passar. Eu só joguei. Eu jogava no meu smartphone, jogava no meu PlayStation 5 e jogava, sei lá, a hora que eu queria jogar, eu tava jogando o jogo e eu nem senti. Por quê? Porque o jogo tem muita coisa pra fazer, o jogo é bom, é bem feito, é bonito, e eu joguei 180 horas. Então, tipo, eu não prestei atenção no tempo de gameplay, sabe? Eu só prestei atenção no jogo. E eu acho que pra todos os jogos são assim. Eu passei muito, foi 30 horas jogando. E é porque é o tempo que eu tenho no final de semana. E tipo, tem gente que trabalha, que vai jogar determinado tempo, aí tipo, vai ter lá 30, 40 horas, como você tem. Alberto falou aqui que tem 30, 40 horas de gameplay no ZZZ. Eu trabalho com isso, tá ligado? Eu trabalho testando o controle, eu trabalho testando o jogo e tal, e minha cadeira desceu pra caramba de novo. Eu já tô... não, desgraça, mano. Quando eu percebo, eu já tô abaixado na câmera, tô na metade. É uma baratinha. Meu gato queria entregar uma barata de presente pro anão. Vem cá, deixa eu te capturar. Ah, não. Ficou em cima do microfone, olha que legal. E, inclusive, jogos de mundo aberto... Caraca, eu chutei. Jogos de mundo aberto é o que costuma ter mais tempo de gameplay. E isso é devido ao fator... Como é? O fator translado, né? Você tem que andar determinado tempo para poder chegar em determinado ponto, até pelo menos liberar o teleporte para determinados lugares dentro do mapa e tal. E geralmente é uma característica de jogo de mundo aberto, né? Mas será que precisa? Tipo, só porque é mundo aberto precisa ter tanto tempo de gameplay assim para pelo menos a história principal, sabe? Eu me pergunto isso às vezes, mas acho que para mundo aberto
eu acho que pra mundo aberto é justo, né? Você já joga um jogo de mundo aberto sabendo que ele pode ter uma duração mais alta, assim. Genshin Impact é um exemplo. Eu acho que é muito complicado você jogar Genshin Impact e você não ter, sei lá, 200 horas. Mano, é muito grande. O mapa é gigante. Zelda Breath of the Wild, Zelda Tears of the Kingdom são jogos muito grandes. Então, é fácil você encontrar alguém que tem mais de 100 horas nesses jogos. Até porque o Nintendo Switch, ele proporciona uma coisa diferente. E entrei num assunto que é bem importante, né? Jogos mobile e jogos com consoles portáteis... Desligou aqui. Jogos mobile e jogos com consoles portáteis, eles tendem a facilitar a vida de quem gosta de jogar jogos longos. Deixa eu explicar. RPG é um tipo de jogo que combina muito com portáteis e mobile. Muito provavelmente ele vai ser jogo por turno, assim, você não vai ter uma jogabilidade frenética que você precisa prestar atenção física, motora e mental ao mesmo tempo. No máximo você tá lá controlando os golpes e tudo mais, e muitas vezes tem até modo automático em determinados jogos. Então isso facilita. E dando um exemplo aqui do Nintendo Switch, que é o console que eu mais jogo, não exatamente o que eu mais joguei nos últimos meses, porque eu joguei muito no PlayStation 5. E tem esse detalhe, eu não tô saindo de casa, então o modo portátil não tem me beneficiado tanto assim. E isso pode facilitar para você que trabalha, inclusive, né? Você que tem um trabalho CLT, na hora do almoço ou na hora do translado entre sua casa e o trabalho, ter um dispositivo que facilite a sua vida pode literalmente mudar a sua vida gamer para sempre. Inclusive, eu tô fazendo uma cobertura bem completa sobre o Nintendo Switch 2. Caso você queira ver mais, tem vídeos... Mano, tem um monte de vídeo no canal já, desde o primeiro dia do ano, falando sobre o Switch 2. Vai lá maratonar eles, porque eu tenho certeza que você vai gostar, principalmente das novidades e das especulações sobre o hardware dele. Caso você goste de gráficos incríveis, o Nintendo Switch pode atender às suas necessidades gamers, mesmo se você for um CLT, assim como a maioria de nós sempre foi, e queira jogar videogame, mas não tem tempo. Um portátil pode salvar a sua vida gamer, e eu falo isso com propriedade, porque eu só pude jogar videogame enquanto eu tinha portátil. Meu Nintendo 3DS me salvou pra caramba, e eu já tô baixo novamente. Eu moro numa cidade pequena, a Alberto também mora numa cidade pequena, mas nem todo mundo tem um trabalho que fica a 3 minutos de casa. E quando a gente foi para São Paulo, a gente percebeu como é completamente diferente. Até de Uber, a gente demora 40 minutos para chegar em determinados lugares. Se você tiver um portátil, esses 40 minutos podem somar para sua vida gamer, ou então para fazer literalmente qualquer coisa que você goste. Mas aí fica aí um exemplo, né, de como o tempo disponível para jogar videogame é relativo e como você pode contornar essas coisas utilizando dispositivos que facilitem sua vida. E assim, no fim das contas, para concluir aqui esse assunto, o tempo de jogo deve ser proporcional ao tempo que você tem disponível. Não adianta também a gente ter a ilusão de que vai conseguir terminar um jogo sem a gente ter tempo disponível para ele, ou sem a gente se propor a ter tempo disponível para ele. E aí, existe toda uma indústria anual. Eu poderia citar aqui muitos jogos que são muito longos, como é o exemplo do Starfield, como é o exemplo do Horizon Forbidden West, como é um exemplo de diversos outros aí que são extremamente longos, mas tem outros jogos que são extremamente curtos também, que são lançados frequentemente. O mundo dos indie geralmente é de joguinhos curtos, de cerca de 6, 7 horas, e você pode aproveitar muito bem cada um desses games e fazer a sua vida gamer mudar completamente, e aí você não vai sentir tanto esses efeitos de jogos muito longos. Inclusive, se você é do tipo que reclama que o jogo é curto, talvez você deveria repensar essa reclamação, até porque muito provavelmente deve ter algum jogo com o tempo que você espera de um jogo. E eu acho que cada desenvolvedor tem as suas expectativas pro próprio jogo e o que ele espera para o próprio jogo. Muitas vezes você talvez não gostasse tanto do jogo caso ele durasse mais, além das 7 horas que você jogou e achou pouco, e eu acho que é uma boa forma de refletir sobre o assunto. Bom, acho que é tudo, e eu não sei, tem alguma coisa para acrescentar sobre o assunto? Fala aí nos comentários. Muito obrigado se você assistiu até aqui, eu espero que eu veja vocês no próximo vídeo e fui!